Unidade Cristã. Musical FM. Mais Unidade Cristã. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre o espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates. Com o pastor César Cavalcante. Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa e que Deus nos ajude. Temos uma ótima programação, que o nome do Senhor seja glorificado, conhecido, exaltado. O debate você pode acompanhar, geralmente começa às 11 da manhã, mas hoje eu tive que esperar, né, os nossos debatedores chegarem aqui, porque eles chegaram atrasados, mas esse programa entra às 11 da manhã, e você pode acompanhar pela 105.7, principal emissora evangélica de São Paulo. Também você pode acompanhar pelas redes sociais, aí com qualidade de som e imagem pelo FM Rádio Musical, tanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram, quanto pelo YouTube, você consegue acompanhar. Também pelas minhas redes sociais, César Cavalcante, tanto no Face, no Insta, quanto no YouTube, você também consegue assistir. Vale lembrar que se você quer uma melhor experiência de som e imagem, o YouTube sai ganhando. Para participar do debate, manda teu áudio para o 984849988, pilotando toda a técnica aqui do programa, tá aqui o nosso querido Rafael, e o tema de hoje é a criação de filhos. Esse negócio de corrigir os filhos com vara, né? Devemos corrigir com vara em 2021 ou apenas na conversa? Então você já viu aquele menino que lá no shopping faz birra, se joga no chão, e a mãe sai puxando o menino, e o menino faz um escândalo, parece que tá matando o menino e tal. É só chegar nele e falar assim: não, filho, papai do céu não gosta, ou coisa parecida, ou você tem que fazer igual a minha mãe fazia, levantar o menino pela orelha mesmo ali. Como é que funciona? Tempos atrás, a conhecida lei da palmada pôs fim a possibilidade do pai ou da mãe corrigir o filho dando umas chineladas no bumbum, né? Então, como é que funciona essa questão? Para debater esse assunto, estou recebendo aqui o pastor Gilson Biondo. Ele é psicanalista clínico, neuropsicopedagogo, administrador de empresa, conselheiro tutelar, celebrante de casamento, mais de 40 livros escritos da Igreja Mensageiros de Cristo. Bem-vindo mais uma vez aqui, pastor Gilson. Pastor César, é um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, poder falar de um assunto tão importante, tão delicado, né? Tá aqui também saudar o nosso pastor Luciano, né? Scala, infelizmente ele chegou atrasado, como o senhor disse. É difícil, né? A gente fica Nós ficamos esperando desde as 11. Vou ter meu período de falar. E é isso aí, vamos tentar produzir algo bacana para todo mundo. Pastor Luciano Scala, pastor vice-presidente da Igreja Comunidade Vale de Bênção, graduação em filosofia, também em teologia, pós-graduado em bioética, pastoral da saúde, pós-graduado em gestão executiva, escritor, palestrante, coach, debatedor aqui do programa também, de vez em quando tá aqui com a gente. Bem-vindo mais uma vez, pastor Luciano. Pastor César, bom dia. Pastor Gilson, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Quero dizer que é um prazer estar aqui para mais uma manhã falarmos da palavra, falarmos de um assunto polêmico, importante também. E vamos lá. Espero que nós tenhamos um debate bem produtivo. Bom, criação de filhos. Vou começar com o pastor Gilson. Pastor Gilson, devemos corrigir a criança com vara e por quê? Pastor César Cavalcante, o senhor começou induzindo o povo, pegando a educação pela metade. Claro. Você falou do cara que do menino que é mal criado, que cresceu de uma base familiar completamente desequilibrada. Mas o menino que não é mal criado não precisa ser corrigido. A gente tá falando da correção, então você vai corrigir quem? O menino que é mal criado. Mas aí tudo depende de uma base educacional, né? Então vamos lá. Não depende somente disso. Quando nós falamos de educação, né?
corrigir o filho, você pensa logo no castigo físico. A Bíblia vai dar 3 versículos, talvez, lá em Provérbios, como base, para algumas pessoas pensarem ou executarem isso de forma ao seu bel prazer. Mas, de antemão, eu já digo, cara, quem bate numa criança ou quem exerce o castigo físico não soube educar. E a educação, ela é primordial em qualquer lar. É necessário que você faça isso com amor. Quando você bate numa criança, existem diversos poréns. Então, eu sou contra, o bater não resolve. E a Bíblia não diz sobre o bater. É uma interpretação, assim como também muitas pessoas mataram em nome de Deus, muitas pessoas hoje são racistas por interpretações, e é uma interpretação completamente errada. Ok. Pastor Luciano Scala. Muito bem. Para falar desse assunto, a gente precisa compreender que a palmada, chamada pedagógica, ela é questionável, né? Eu sou totalmente contra, como o pastor Gilson colocou, a violência. Acredito sim que o pai e a mãe devem construir um padrão mais tranquilo para educar. Eu tenho 2 filhos e, usando os meus filhos como exemplo, são adolescentes hoje, né? E acho que eu dei 2 tapas nele, na bunda deles, mas eu não sou contra essa metodologia de ter que dar uma pomada, de às vezes o pai e a mãe usar um pouco mais de energia para corrigir os seus filhos, né? Eu vejo que às vezes a criança, ela não é uma folha em branco, ela não é neutra, né? Ela já tem essa tendência. Você pega uma criança pequena, pelo incrível que pareça, o pai e a mãe ensinam com amor, com carinho, e às vezes a criança vai lá e continua colocando a mão. Então, dá aquela palmada, usar um pouco dessa força, eu não vejo problema. Sou contra a violência. Acredito que ninguém aqui está discutindo sobre violência. Acredito que violência não se deve se discutir, mas no fato de precisar usar um pouco mais de energia, acredito que seja assim. Você apanhou do seu pai e da sua mãe? Apanhei. Eu apanhei. Você tá vivo hoje? Você apanhou do seu pai e da sua mãe? Eu sou um homem de bem. Eu apanhei, mas ninguém gosta de apanhar. Não tô dizendo se você gosta, mas você apanhou? Mas assim... Era uma cultura diferente. Não, você apanhava até do professor. No seu caso? Não, essas perguntas... Eu tenho até um questionário de pergunta aqui. Então vai, vamos lá, você tá com a palavra. Com um monte de pergunta aqui que se fazem no dia a dia, né? Até achar... Bom, bater não mata. Olha só, todo mundo, a crença é o seguinte, eu tô vivo hoje, sou um homem de bem, mas a realidade é que bater não educa. Se, por exemplo, no nosso tempo dos nossos pais, ele perguntou se apanhou. Apanhei, cara, mas não existia o diálogo, né? Era muito raro. Você vinha de uma cultura que dizia o seguinte: você espanca o seu filho porque tá... Isso foi mudando ao longo do tempo, até a partir da Constituição e a criação do ECA, né, lá em julho de 1990, colocou a criança como sujeito de direitos. E aí, quando você pensa o seguinte, o meu pai, ele me bateu, o meu pai me bateu. Mas quando você falava com a mãe assim, mãe, eu posso fazer tal coisa? Ela falava, não, por que não? Porque não, e pronto. Isso não é suficiente para que você aprenda alguma coisa. Se você disser pro seu filho, olha, e criança é assim, ela tá em descoberta. Você vai dar um tapa na mão de uma criança, ela nem sabe por que apanhou. Porque você não explicou pra ela. Olha, eu não pode pôr a mão aí. Explica pra criança. A criança entende. Eu tenho 2 filhos. O Theo, cara, ele anda desde 1 ano de idade na beira de uma piscina e ele não pula na piscina. Agora, tem criança que pula na piscina. Por quê? Porque todas as vezes eu filho, olha, não pode. Por quê? E eu vou explicar. Agora, filho demanda tempo, meu irmão. Você quer ter filhos? Demanda tempo. Filho é o maior investimento de tempo da tua vida. Se você quiser ter tempo para passear, para namorar, se você quiser ter tempo para estudar, se você quiser para ministrar, para qualquer coisa na vida, você não tenha filhos. Filho vai dar muito... Mas quem tem filho não pode fazer nada disso então depois? Claro que pode. Mas é que demanda tempo. O cara quer ficar no celular 2, 3 horas no Zap Zap, e a mulher acha que tem o mesmo direito, o homem acha que também tem o mesmo direito, e a criança, você joga o celular na mão da criança. Hoje é a educação de hoje, entendeu? Quando você... O ponto onde o cara tem que espancar uma criança, porque não estamos falando de violência como o pastor Luciano falou, isso é verdade.
Agora, uma coisa, um abismo chama o outro. Quando você bate... Mas eu não penso assim, né? O pastor comentou da educação que eu tive, né? Tenho eu e tenho um irmão mais velho e nós apanhamos. Eu nunca fui espancado pelos meus pais, né? Eu lembro de umas 2, 3 vezes que meu pai deu um tapa em mim, e não no rosto, né? Isso também é muito, muito importante nós ressaltarmos. Mas para aprender verbo, para aprender tabuada, eu tive que apanhar. Minha mãe, ela usou essa energia, né? Eu trabalho com dependentes químicos, pastor, e eu vejo que essa dificuldade na educação que os pais têm encontrado, isso fica muito latente quando chegam lá pra gente, adolescentes na idade do meu filho, né? Meninos de 15, 16 anos, chegam lá pra gente trabalhar eles, e a gente percebe que lidando com a gente é uma coisa. Agora, esses mesmos meninos, quando eles estão na frente dos pais, eles agem totalmente diferente. Por quê? E muito dessas crianças foi aquilo que o senhor colocou no começo. Não souberam educar. Então quem tem que apanhar não é a criança, é o pai. Mas no meu ponto de vista, a maioria desses pais que não souberam educar foram pais negligentes, foram pais que afrouxaram na educação dos seus filhos. Porque se nós olharmos, o senhor citou os textos de Provérbios. Na educação? Não usar da energia necessária. Então você acha que se batesse, resolvesse? Eu acredito que em muitos momentos poderia se ajudar. É que não existe uma regra. Então, mas se o senhor perguntar, a cadeia estava vazia. Se o senhor perguntar, os meus filhos, eles tiveram que apanhar? Eles tiveram? Não tiveram que apanhar. E qual a diferença? Então, mas eu soube educá-los para que eles não precisassem apanhar. Mas nem todas as crianças e nem todos os adolescentes são iguais. Então a ideia é que quem não sabe educar é que precisa bater? Não. A ideia é que cada criança tem uma metodologia. E vai exigir algo. Mas a metodologia não é familiar? Mas, por exemplo, eu e meu irmão, nós fomos criados pelos mesmos pais, né? Na mesma época, nós temos 2 anos de diferença. Mas por que eu apanhei menos? Quem é mais velho? Ele é mais velho. O primeiro filho sempre apanha mais. Então, mas se nós pegarmos... Seu irmão apanhou mais? Apanhou mais. É óbvio, isso mas todo. O primeiro filho apanha mais. Se pega eu e meu irmão, nós somos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A educação que os meus pais tiveram que dar para ele teve que ser diferente da minha. Por quê? Porque nós somos diferentes. E eu acho que cada filho vai exigir uma postura diferente do pai. O senhor tem 2 filhos, né? Tem. Eles são muito parecidos ou são diferentes, assim? Os 2, eles seguem... são fases diferentes. Sim. 2 anos de diferença no começo é grande. Depois se torna, ao longo do tempo, vai minimizando. Mas o diálogo com um e o ensinamento de um... ele sempre vai, o mais novo sempre vai seguindo o mais velho. Se o mais velho você tem que ser um pouco mais... Ser enérgico não é castigar. Se a gente fala de castigar, acontece diversas coisas. A lei da palmada não existe, como foi dito aqui. A lei da palmada é uma invenção popular. A lei que existe é a lei Menino Bernardo, de um filho... Não, mas é que popularmente ficou conhecido como lei da palmada. Então, mas erroneamente. Porque a lei Menino Bernardo é de um garoto de 11 anos que atrapalhava a relação entre o pai e a madrasta, incomodando os dois, deram uma injeção letal no menino, cavaram uma cova 2 dias, é tudo premeditado. Se você faz isso, você dá aval para outros pais fazerem, principalmente para quem tenta, mensageiros da paz, construir uma sociedade pacífica, falar em castigar, falar em bater com vara. Se você disser para um cara que não tem entendimento, interpretação, que te admira e diz, cara, tudo que ele fala pra mim é certo. E você diz pra ele, cara, você tem que pegar o cara vai colher uma vara como era antigamente. Ele vai lá escolher uma vara da macieira, uma vara de marmelo, ele vai pegar uma vara de árvore pra bater no filho, deixar marcas horríveis. E isso foi a vida toda. A cada 3 crianças, uma sofre abuso sexual. Dá aval pra pai violento. Nós estamos falando de pessoas equilibradas. Sim. Tanto que só o Provérbios de Salomão vai sugerir a vara, que aí para mim é uma interpretação, certo? Aqui seria o que, no caso, esse texto de disciplina. Provérbios 24? Disciplina. E disciplina é o seguinte, o Provérbios, quando você vai falar, ensina a criança no caminho que deve andar. Não é o caminho que deve andar, é no caminho. É lado a lado. Você não vai ensinar ela, o caminho é por ali. Vem comigo, eu vou te ensinar. É assim que se faz. Cada qual no seu tempo. Então, mas os momentos onde a Bíblia fala, por exemplo, em Provérbios 22:15, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela.
Aí você diz que é uma interpretação essa vara? Como que é essa interpretação? Como é que se interpreta isso? A vara, como que eu pronuncio? Shebet? A palavra vara? Vamos ver como é que tá aqui no texto grego, no texto hebraico. Shevet. Certo? Ela significa, o significado dela é? Vara, bordão, um ramo. Tá aqui no certo. Dicionário. E qual era o que era usado a isso? O pai, o pastor, a representação do sacerdote dentro do lar é isso. É o cara que guia, é o cara que disciplina, é o cara que mostra o caminho. Tá saindo fora, opa, vem aqui, vem do meu lado. Mas esses textos, que o pastor, esse texto que o pastor colocou e aquele outro de Provérbios 13, né, 24, que é o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Nesse caso aqui, então, seria o quê? Não, o primeiro fato é o seguinte. Todo mundo que vai debater sobre esse assunto vai se pegar nesses 2 versículos e só tem isso na Bíblia. Não tem mais nada para se apegar. E aí vai ficar insistindo nisso. E isso é uma característica tendenciosa e violenta. O Provérbios é uma sugestão de sabedoria, certo? É para pessoas sábias. Porque aí dentro tá dizendo para você, olha, não seja fiador do seu irmão, em Provérbios. E não, tem um monte de gente que é. Assim, então, vamos lá. Eu tô dando exemplo, por quê? Porque quando você pega o sugestivo do castigo, ele não resolve. E quando você fala de vara, a vara é para guiar. Tanto que eu posso usar outros 2 versículos aqui do Novo Testamento, e eu duvido que Jesus faria isso, né? Castigar o filho assim. Eu vou pegar aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 6, vai dizer o seguinte: o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Você imagina se Deus fizesse isso com a gente? As pessoas só batem em criança pequena. Quando ele é jovem, o pai não bate mais. Por que ele não bate mais? Porque ele já aprendeu? Não é o jovem que está na casa de recuperação ou é adolescente? Os 2. Você tem adolescentes lá? É raro, são poucas casas que tem adolescente. Por quê? Porque existe um estatuto da criança, o juiz vai ter que estar ciente disso, entendeu? Porque o juiz da vara da infância e juventude, ele vai cuidar de perto. Tanto que você vai perceber que muitas pessoas que estão dentro de uma casa de recuperação... Mas quando não tá na casa de recuperação, é por questão de força de lei, porque na Fundação Casa tem um monte. Tem, mas é especializado. Eu tô falando disso porque eu tô perguntando se é jovem. Então, por que que não bate no jovem? Ele não tá errado? O pai não tem o direito de ir lá e arrebentar ele na vara? O que você tá chamando de jovem é o que ano? Sei lá, 18 anos pra cima. É porque aí já não é mais criança, né? A discussão aqui é sobre a criança, né? Tanto que tem um texto... Mas é filho. Eu queria ler um texto, Provérbios 19, que é o 18, que diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo, né? Então eu percebo que aí pode se encaixar nessa ideia. Se você está educando uma criança, tem esperança ainda. Porque chega num determinado momento que o pai perde o controle. Usa outra tradução, pastor. Lê o mesmo versículo em vez de castigo, disciplina. Em qual? Esse mesmo texto que você leu. Eu tenho só essa tradução aqui. Lê ela de novo, por favor. É o 19. Qual que eu falei? 19? 19 e 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo. Muda lá. Disciplina o teu filho enquanto há esperança. Mas aí, pastor, vai mudar a Bíblia? É complicado. Não, se você pegar outra tradução, vai ter disciplina. Então, mas assim, quando eu falei da lei da palmada, o senhor me corrigiu, o senhor é autoridade nisso aí, que o senhor foi conselheiro tutelar, tá tudo certo. Mas dizer que só tem 2 versículos na Bíblia que fala sobre castigar a criança fisicamente, não me desce essa informação, biblicamente falando. Mas não tem outro, pastor. Então, posso te apresentar alguns. Por exemplo, 23:13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tua mão a fustigará com vara e livrará a sua alma do inferno. Esse é um. Tá, manda o outro. Não, esse é o terceiro já. A gente já falou de 2. É o mesmo contexto, tá dentro do mesmo... É o Provérbios, essa mesma junção. Não tem mais nada, nenhum outro livro vai falar sobre isso. Bom, eu não tô no debate. Mas não seria o suficiente? Hã? Mas não seria o suficiente? Não pode ser.
Quem bate, ainda que fosse só... Quem bate numa criança, o homem que bate numa criança, ou a mulher que bate numa criança, por que bate? Porque perdeu o argumento. Quem bate em alguém é porque não tem mais argumento. Quem bate em alguém, bate porque perde a paciência. E se eu usar outro versículo e dizer assim, quem ama de verdade é paciente, é bondoso, não se vangloria, não é orgulhoso. Perdeu a paciência, então tá fora do contexto bíblico. Quem bate numa criança é porque tá com raiva. Ninguém vai bater numa criança sorrindo, feliz, dizendo, filho, eu tô fazendo isso porque eu te amo. Né? Não tem nexo. Quem bate numa criança, bate porque se sente mais forte. Quem bate numa criança, bate porque se sente uma autoridade. Mas não é autoridade, é autoritarismo. Quem bate numa criança é porque não investiu tempo nessa criança. Quem bate numa criança faz isso para aliviar a tensão. Então não tem significado de disciplina. Eu não sou contra você. A Bíblia está dizendo, eu não estou dizendo para você que é pecado você dar uma palmada no seu filho. Você já deu uma palmada ou uma chinelada no seu filho? Sim, já dei. Isso assombra a minha cabeça. Sempre que aconteceu. Até hoje eu sinto. Fiz completamente errado. Porque quando você se olha, um homem de 1,80 m e pouco... Tô aumentando. Um homem de 1,80 m, 90, 70, com uma criança de menos de meio metro. Mas, pastor, a gente tá acuada, falando... porque você tá gritando, você vai... Mas ela não entendeu nada. Ao invés de você chegar lá e disciplinar, ensinar, corrigir. Então, mas vamos lá. Mas no caso da palmada ali, não tô dizendo no caso dessa pressão, dessa agressão, porque às vezes a palmada, a agressão psicológica que às vezes um pai coloca numa criança é muito mais severa do que um tapa que é dado na bunda, né? Eu sou contra a violência, sou contra pai bater no rosto de uma criança, mas aquele tapa na bunda, aquele tapa na mão, porque colocou a mão lá e mexeu, eu não vejo por esse lado. Até porque, às vezes, as pouquíssimas vezes que eu tive que dar um tapa na bunda ou na mão de um filho, não foi com a minha força. Foi com toda a minha força, foi só um tapa. Realmente para corrigir, para exortar, para fazer pensar sobre isso. Mas não há outros meios de pensar? A energia do bater é autoritarismo. Para mim, eu imagino Deus sabendo tudo que Lúcifer vai fazer, certo? Tá lá no céu, ele vai enganar uma terça parte. Deus sabia ou não sabia? Sabia. Por que ele não arranca a cabeça? Sabia que ia interferir na humanidade? Sabia. Por que Deus não arranca a cabeça do Lúcifer e pendura no poste no meio da praça do céu? Para 2/3 dos anjos olhar. Por que ele não faz isso? Porque ele não quer que as pessoas o amem por medo. Que fiquem com ele por medo, mas sim por amor. Sabe? Não é que o pai, eu bato no meu filho, mas eu amo ele. Isso é um argumento muito... ruim, porque seria muita hipocrisia da nossa parte pregar o evangelho, falar de paz, falar do amor de Cristo e gritar com a esposa, porque a criança reproduz. Não, sim, nós estamos essa criando, agressividade eu concordo. Nós estamos criando uma sociedade violenta. Não é que a sociedade ficou violenta porque os pais afrouxaram. A sociedade está violenta porque os filhos copiam os pais. E aí ele entende que tudo, essa é o sinal que você dá. É isso que você ensina quando você bate. Tudo se resolve na pancada. Então o menino vai chegar na escola, ele não respeita o professor, ele não respeita o amigo nem nada, porque só apanha em casa. É assim que eu resolvo. Então quando você passa uma mensagem, quando você ensina tudo, toda a sua essência, toda a tua alma. Mas é relativo, pastor, porque tem crianças que apanham e não por isso são crianças que na escola se comportam, por exemplo, e tem crianças que não apanham, que os pais usam da metodologia, usam desse meio, somente da comunicação ali, no diálogo, e os filhos também são assim. Então é relativo, por isso que eu coloco que vai muito da criança. Eu e o meu irmão fomos criados pelos mesmos pais, mas ele teve que ter mais energia. Por quê? Porque é a personalidade dele. É assim que eu penso. 42 10 30 60, vou abrir o WhatsApp para vocês. Então, se você manda a tua opinião para cá, 011 98484 9988, 011 São Paulo, 98484 9988. Você chama aí e manda teu áudio pra gente aqui e você participa e manda a tua opinião. E aí, devemos corrigir a criança com vara ou apenas conversando, né? E quem adere, né, a ideia da conversa, né? Quer dizer, na sua vez você apanhou, aí na outra agora... Agora é minha vez. Como é que fica? Então,
Vira aí, a gente vai pro intervalo, a gente volta já, tema interessante, vamos pra frente. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. De volta com o programa Crescendo na Fé, e você pode participar comigo no... foi pelo WhatsApp, né, que nós combinamos. Então vamos lá, 984849988. Gente, estamos nessa promoção aqui por enquanto, do curso Teologia Fácil da Faculdade Teológica. Olha que lindo esse material, eu fico olhando ele na TV quando aparece, é bonito demais também. Então, além de top, ainda é bonito esse material, né, ter na sua estante. Quando você termina o curso, né, fica com material didático, você tenha uma enciclopédia teológica, tá certo? Ao seu dispor, nesse caso aqui com 14 disciplinas. Durante o tempo do curso, você tem acesso a plantão tira dúvidas, você tem acesso a estágio, você tem acesso a videoaulas, login e senha, né? Aí você acessa todas as videoaulas, tá certo? E você tem condições, né, de se formar em teologia pela Faculdade Teológica Bethesda. Nosso slogan: moldando vocacionados. Se você tem vocação dentro do reino, então você precisa de capacitação agora. A vocação vem de Deus, a capacitação é a gente correr atrás, meu irmão. Então, Deus te chamou, então a sua vocação a parte da vocação já está resolvido. Agora, vamos correr atrás juntos? A Faculdade Bethesda é um centro de treinamento, mesmo nesse tempo de pandemia, o material chega higienizado para você, chega até com um bilhetinho nosso lá da faculdade, carinhoso, material didático incluso, matrícula de graça, entrega sem cobrar nenhum centavo, e ainda de graça você recebe o livro Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse livro é o livro de Jonathan Edwards, que você chega na tua casa de presente. Esse livro eu comprei 100 exemplares, estou dando para os 100 primeiros alunos, então corre aí. Hoje, nesse momento, ainda temos livro para dar de graça para os primeiros alunos, então é só se inscrever. Pastor, como eu faço para me inscrever, para ter essa promoção, e qual é o preço? Bom, qualquer curso você paga enquanto estuda, menos na FTB. Na FTB você paga, bom, aliás, qualquer outra instituição você paga antes de começar a estudar. Na FTB não, você vai pagar só 3 mensalidades, 3 parcelas, 3 pagamentos e nada mais. Sabe o que significa? Que a FTB vai investir no teu conhecimento, que a FTB vai investir na tua formação acadêmica, tá? Você estuda durante o ano inteiro e paga só 3 mensalidades, sem entrada. Quer dizer, se você comprar o curso hoje é terça-feira, dentro dessa semana o material chega para você. Se você estiver em São Paulo, dentro dessa semana, no máximo daqui a uma semana, o material chega para você. Só que você paga a primeira parcela na fatura do cartão. Vamos dizer que seu material vence dia 2. Então, o seu cartão vira dia 5, que foi ontem. Então, você vai pagar só dia 5 do mês que vem. Só que o material chega essa semana para você. Então, diferente, a FTB está fazendo diferente do que qualquer instituição faz. A matrícula é de graça, a entrega por nossa conta. Quando eu falo entrega por nossa conta, fica parecendo um negócio de marketing. Não é. A entrega por nossa conta, de verdade, custa dinheiro. A gente não chega lá no correio e fala, isso aqui a gente não cobrou do aluno, tá? Então não tem como cobrar da gente também. Não, o correio não quer saber. Custa 20, 30, não sei quanto que é por Sedex, meu amigo. Você vai rastrear e tudo mais. Essa entrega a gente paga por você, no teu lugar. Entra no Mercado Livre, entra em qualquer lugar onde é que não se cobra entrega. Só se for numa promoção, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Então, entrega de graça, matrícula de graça. Você estuda 12 meses, mas paga 3 parcelas. 3 parcelas. Pastor, quanto é a parcela? Bom, quanto é a parcela de uma faculdade séria? Uma faculdade top, quanto que é? Agora eu vou te falar quanto você vai pagar isso aqui.
R$99. São só 3 pagamentos. É a sua formação teológica, é a sua formação acadêmica, é a sua chance. Não tem letra miúda aqui. Material didático junto. Você não tem que comprar nada depois. Você não tem que pagar nada além dessas 3 parcelas. Não tem mensalidade, não tem administração, não tem juros, não tem taxa, não tem matrícula, não tem entrada, não tem taxa de entrega, não tem taxa de material didático, não tem taxa de nada. O livro eu tô dando de graça. O livro que eu escolhi para vocês, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, eu tô dando de graça para você. Tudo isso e você paga só 3 parcelas, 3 mensalidades. Para fazer a inscrição, me chama agora. 011 9 9007 6844. 9007 6844, 011 São Paulo 9 9007 6844. Coloca teu nome, tracinho teologia, acho que é assim que tá, né? Nome, tracinho teologia, e aí você entra direto aí no WhatsApp e já faz a sua inscrição. 99007 6844, faz o curso, ganha o livro, é um presente meu para você, espero que ajude, que seja bênção no teu ministério. Vira aí e a gente volta com o nosso debate. Vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Você manda teu áudio aqui pelo WhatsApp 984849988. Chegou algum aí, Rafa? Tem 2 aí, solta aí, meu irmão, vamos lá. Meu nome é Fernanda, eu sou professora, trabalhei muitos anos com educação infantil e hoje eu entendo que não faz sentido você bater numa criança para educar. Eu acho que dá para conversar, dá para usar o seu exemplo, até porque como professor você não tem como bater na criança, então eu usei isso muito para minha vida. Se eu não posso bater numa criança numa sala de aula para educar ela, então eu também não posso bater nos meus filhos. E eu entendo que você pode conversar, você pode amar. Jesus recebeu as criancinhas, eu acho que Jesus veio mostrar pra gente uma outra forma de lidar com as crianças, com amor, através do amor, da conversa. Dá mais trabalho, claro que dá mais trabalho, porque quando você ensina, você tem que falar mais de uma vez, tem que ter mais paciência. Quando você bate, você gera medo na criança, a criança fica com medo de fazer alguma coisa e vai crescer um adulto com medo. Medo das reações, medo de levar uma bronca, medo de apanhar. Então, na minha opinião, a gente não deve bater numa criança para educar. Meu nome é Misael, resido em Osasco. Somos em 8 irmãos, todos apanharam. Somos em 16 sobrinhos, praticamente todos apanharam. E por causa disso não tem ninguém mau caráter, caloteiro, ladrão, envolvido com droga, nada disso. Tá bom? Ajudou no caráter. Aí tem uma pessoa que eu conheço, não bate no filho. O filho já foi parar 2 vezes no pronto-socorro, porque a criança é inocente e não tem noção. Come a ração do gato, passa mal e vai pro pronto-socorro. E não tem noção. Se desse um tapinha na mão, a criança ficaria sentida. E isso ajudaria a criança a parar de fazer aquilo. Não espancar, mas um tapinha na mão ajuda. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé e tem aí ouvinte ao vivo, né? Vamos lá. Alô? Alô? Alô, quem fala? É o João. Ô, João, você fala de onde? Eu falo de Carapicuíba. Pois não, João? Fui. Pois não, João, sua opinião. Minha opinião? Eu acredito que sim. É melhor o pai e a mãe corrigir. Não pode bater, não espancar. Bater normal. Desde que bata para educar. Agora, o que eu não concordo é bater, agir com violência. Entendeu? Então, eu acho que é melhor os pais corrigir hoje do que amanhã a polícia ter que corrigir de outra forma. Entendeu? Então, minha opinião, tem que bater, não espancar. Tá certo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Fica na paz. Vamos lá. Oi? Deus abençoe. Obrigado pela sua opinião, meu irmão. Fique na paz. Vamos lá, voltamos aqui à nossa mesa de debates. E aí, pastor Gilson,
A mulher aí mandou ver aí do seu lado, hein, a irmã. Não, mas ela é professora, ela sabe o que ela fala. Eu vou fazer essa segunda parte aqui pela minha experiência profissional, tá? Vai. Como neuropsicopedagogo, a experiência que eu tive 4 anos no Conselho Tutelar, eu vi coisas absurdas. A cada 3 crianças, essa é a estatística, a cada 3 crianças, uma sofre abuso sexual. E olha o número. E esse número, uma criança que sofreu abuso sexual, ela já sofreu todo tipo de violência. Então, quando você pega uma criança que sofreu abuso, você pergunta, de onde veio isso? 87% é de dentro de casa. Um pai abusar sexualmente de um filho, de uma filha, isso criança, peguei muitos casos, peguei bebê no hospital, que veio a óbito, que tem que reconstruir, né, anos de bebê, de criança, de pequenininho, enfim. A cada 3 crianças, uma sofre abuso sexual, né, é um número muito alto. Quando você para pensar nisso, 87% dos casos acontece dentro de casa. Ou é o pai, padrasto, irmão, avô, tio. Quer dizer, peraí, mas não tem uma supervisão por essa criança? Esse senhor que falou da criança comendo ração do gato, cara, o pai não tá olhando. Não é que tem que bater na criança, tem que bater no pai que não cuida da criança. Não é a criança que tem que apanhar para não pegar a ração do gato. É a ração do gato que não tem que estar no caminho de uma criança. Essa criança está brincando em qualquer lugar. Então, quer dizer, tem que ter disciplina dos pais para ensinar os filhos. Agora, eu não quero demandar tempo. Por exemplo, o estado cognitivo, emocional, psicológico de uma criança que apanha reflete na escola. Eu peguei um caso, só para passar a palavra, um caso de um casal que me procurou, porque hoje eu faço terapia de casais, né? E aí procurou e começou a contar uma história de que eles não estavam bem, tá muito bem financeiramente e tudo. Eu falei, beleza, vocês têm filhos? Temos. Inclusive, eu vou falar com a psicóloga, que vai trazer uma neuropsicopedagoga, que vai trazer para nós um laudo. O que seu filho tem? O meu filho tem... Eu falei, ele apanha desde quando? Ele apanha... Não, então... Aí soltou tudo. No fim das contas, o pai olha para uma criança de 7 anos, desde os 4 anos, apanhando. Diz que não ama o filho. Pega o filho pelo pescoço, ergue na parede até lá na altura dele, 1 metro e tanto para cima. Mas aí não é o que... Não. Esse cara tem que estar preso. Então, esse pai mas aí se você tem que ir pra dá cadeia. qual que é a medida, qual que é o torque, qual que é a medida de força para se dar o tapa na mão de uma criança? O que vai trazer para essa criança? Aí disseram, queriam um laudo dizendo que o menino era autista. Por quê? Porque ele tinha crises, porque ele tinha... E nem era. Claro que não, é porque essa criança apanha demais. Essa criança não sabe lidar com a emoção que tem. Por isso que um monte de criança se corta hoje. Essa vergonhice? Não, ela sente uma dor tão grande que ela começa a se cortar no físico. A dor física é menor do que a dor da alma. E o que mais tem hoje é a automutilação. O que mais tem é índice de suicídio. Nós somos o 8º no mundo. O Brasil é o 8º em suicídio. E a maior parte deles é adolescente. Por quê? Porque os pais colocam uma criança 6 horas da manhã dentro de uma perua, vai buscar... E eu tô falando de pandemia, tô falando antes de pandemia. 6 horas da tarde, essa criança só dorme em casa. Quem educa? A escola, terceirizou a educação. Não dá para fazer uma estimativa. Pega as pessoas que... nós temos metade dos casais registrados em cartório termina em divórcio. Essa criança, filho de divórcio, tem muito sofrimento. Aí tá tudo explicado, mas o problema não é a criança, o problema é o adulto. Quem tem que apanhar não é a criança, é o adulto. Vamos lá, pastor. Então, esses extremos eu também tenho dificuldade para lidar, né? Pensar numa violência, pensar num pai tendo uma postura dessa é totalmente fora da palavra, é um crime, como o pastor, como o pastor César colocou. E eu não vim para falar sobre isso. Na verdade, eu acho que isso a gente nem deve sim se apresentar essa ideia, mas nós não discutimos isso. Eu concordo totalmente com o senhor. Mas no meu ponto de vista, um pai que ama o seu filho, um pai que não estou usando esse pai conforme o senhor colocou, mas um pai coerente, um pai que vive de acordo com a palavra de Deus. Esse pai, ele vai pecar, ele vai estar fora da palavra de Deus, se ele der um tapa na bunda do seu filho, na mão do seu filho, se ele pegar o seu filho e falar com ele de uma forma mais firme, no meu ponto de vista, olhando para esses textos de Provérbios, eles são suficientes para eu acreditar que ele não estará pecando, ele não estará errando. Eu não estou me referindo a esse pai violento, esse pai agressivo, como já foi dito.
Que deve ser preso. Mas, pastor Luciano, não depende da psicologia de cada... Porque cada criança tem um jeito. Sim. Eu sou pai de 2, então, e um é extremamente diferente do outro. Então, cada criança tem um jeito. Às vezes, você dá uma palmada e resolve. Às vezes, não resolve. Às vezes, piora. Então, qual que é a medida? Porque a Carol Almeida está dizendo assim, ó, eu moro com uma criança de 9 anos que nunca apanhou. O pai passa 2 horas conversando com ela quando erra. E ela é a criança mais mal educada que eu conheço. Então, tem situações onde o senhor defende que uma palmada resolve. Que ajuda, né? Pode ajudar. E ele está dizendo, não resolve. E tem situação onde conversar também não resolve. Porque você não é conselheiro tutelar? Sim. Não tem filho que está se cortando e nunca levou um tapa também? Sim. Então, qual é a medida? A justa medida, né? Exatamente. Onde é que... Como é que faz? O que a gente faz? Então, eu acho que também depende da psicologia do pai e da mãe entender que esse filho João é diferente do José. A Maria é diferente da Mariana. Porque eu acho que não tem como você ter uma educação padrão, de uma única forma, se você tem mais de um filho dentro de casa. No meu caso, não tem como. Meus filhos são diferentes, os 2 são tranquilos, mas são diferentes. Eu e o meu irmão, é aquilo que eu disse no começo do programa, eu e o meu irmão, nós somos totalmente diferentes, água e vinho, totalmente diferente. E a educação que os meus pais tiveram que ter com ele foi diferente da minha. Por quê? Porque psicologicamente nós somos diferentes. Personalidades totalmente diferentes. Pastor Gilson. Quando a gente pensa, tem que pensar em 2 fatores super importantes aí. Quando a gente fala da ideia, eu estou falando de cristãos, certo? O cristão. Esse modelo, ele fica... Você tinha falado uma coisa e eu fugiu da minha mente aqui, eu falar esses 2 pontos. Mas enfim, vou entrar aqui nessa... Eu estava dizendo que o pai tem que ter psicologia para entender que uma intervenção em um pode funcionar e com o outro não pode funcionar. Então, às vezes, um tapa na mão resolve. Talvez. Não sei. E eu não estou dizendo violência, entende? Mas, às vezes, se você bater, piora. Eu tinha um amigo que a mãe batia nele e ele ficava com ódio da mãe e ele aí queria fazer de mais birra ainda. Então é verdade, isso acontece de verdade, isso que você está falando. Mas também não tem aqueles que resolvem. Então, sim. Como é que... Na educação é o seguinte, quando eu não sei o que fazer... são 2 fatores importantes. Dois ministérios super importantes na igreja, um tem e é mal feito, desculpa, né, generalizar, tem igrejas que fazem com excelência, mas um é mal feito, que é o Ministério de Casais, certo? Tem muitos casamentos acabando porque esse ministério praticamente não funciona. Se faz um jantar para inglês ver uma vez por ano, perto do Dia dos Namorados, aquele que vai dar 40 minutos para o cara ministrar, e isso não resolve nada, porque problemas de casamento tem todos os dias. Então o cara não sabe como se portar no casamento, certo? O segundo ponto é aquele que que não existe na igreja um ministério para ajudar pais na educação, certo? E que isso também é uma situação que não existe na igreja. Ninguém não tem uma instrução, não tem quem ensine uma forma de educar. Como é que eu vou saber se eu não sei fazer? Como é que eu vou aplicar se eu não consigo? Então eu dou um exemplo prático que é de casamento e também serve para filho. O pai ama o filho. Mas aí os 2 vão pra praia, quando chega na praia, o menino entra na água, a correnteza leva, o pai ama o filho. Aí ele tá olhando, vê o filho se afogando, o amor desesperado dele, ele sai correndo, pula na água, mas ele se esqueceu que ele não sabe nadar. O que vai acontecer com os 2 se afundando? Os dois vão morrer, certo? O que o pai deveria ter feito? Eu não sei o que fazer, o que eu faço? Eu peço ajuda. Então você procura um especialista. Essa pessoa você que tá é crente falando... há quantos anos? Uns 20. E você é crente há quantos anos? 28. Tá. Quem é crente velho, eu falo assim, 25 pra cima. De mim, do Luciano pra cima. Não, você não é novo convertido. Me converti novo. Não, você também não é novinho, não, na fé. Veja só, você também tem muitos anos de janela. A questão é, quem lembra quando o diácono batia nas crianças? Rapaz. Porque, não, mas não precisa. Você lembra ou não? Não, lembra? essa época não é minha, né? Não é? Não, mas então, eu não diácono duvido. batia nas crianças da igreja. Diácono pegava as crianças pela orelha e levava pra mãe.
Você tá entendendo? Olha a autonomia que se dá para terceiros. A palmatória. Nas escolas na escola tinha. Existia a palmatória. E aí você pega numa situação dessa daí, o que o pai tem que fazer? Igual essa ouvinte que mencionou. Pô, o pai conversa 2 horas. Então, primeiro, existe um cara chamado neuropsicopedagogo. Você precisa consultar esse cara. Ele vai te indicar um tratamento para essa criança. E como diz o Roberto Carlos... É isso. Esse cara sou eu, não é você? Esse cara sou eu. Certo. Que você precisa trabalhar a criança, entender o que afeta o emocional, o cognitivo, quais são os bloqueios, os traumas. Senão vai chegar pra mim essa criança, pra eu ter que... na minha... Porque quando chega lá, fala, pastor, eu não sei o que fazer. Olha, irmão, você tem que corrigir esse filho, tem que orar. Chegou um áudio aí que eu quero a atenção de vocês. Aumenta aí. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Eu gostaria de saber, pastor César, os demais pastores que estão aí, não sei se eu posso participar desse programa. Eu tenho um filho com 17 anos, já peguei ele usando droga em casa e hoje eu tomei uma decisão, hoje eu expulsar ele dentro de casa. Eu gostaria de uma orientação. Eu já conversei várias vezes e dei oportunidades e ele não aceitou. E hoje eu estou decidido pôr ele para fora de casa. Eu preciso de uma orientação. Estou pedindo a Deus que me dê graça, porque é muito difícil isso. Por favor, vocês puderem me ajudar a me orientar, eu agradeço. Deus abençoe. Bom, eu vou começar a puxar a fila aqui. Primeiro tá errado. Vai colocar o moleque fora de casa e aí vai... Pela lei não pode. Você acha que vai resolver? Não, e a você lei não vai como conselheiro tutelar. Não pode. Pastor, eu pego muito isso. O pai desiste, a mãe desiste. Então, a gente quando chega um caso desse, muitas vezes a criança, os pais desistiram dela. Porque nós estamos do lado de cá, que não, graças a Deus não tem um filho que, como nessa situação, é difícil. É um menino que vende, é um menino agressivo, é um menino que quebra a casa. Então o pai chega no limite, que é isso, ele põe pra fora. E em casos assim, o que eu aconselho é ajudar. Tentar convencer essa criança, no caso, é um usuário de droga. É uma criança que possivelmente é boa criança. É um menino, é um jovem. Com certeza é um bom jovem, mas efeito de droga. O vício, isso é uma maldição. Quem errou, pastor Luciano? Não é quem errou, porque a gente percebe que é uma construção. Tudo isso quem errou na construção? É toda uma construção. Nós podemos apontar várias coisas. Quem errou nessa construção? Desde o pai, a sociedade, o meio. São várias coisas que a gente pode colocar. Quem errou, Gilson? O pai. É o pai. Eu tenho que ensinar... Mas em todos os casos é o pai e a mãe que erram? Você pode fazer... Não, na sua opinião, em todos, nunca a culpa é da criança. Concordo. Porque com 17 anos o cara é do seu tamanho. Quando você entra, quando você ensina a criança no caminho, não é o caminho. Filho, seja homem, é por ali que tem que fazer. O cara nunca vai na escola, o cara nunca acompanha o filho, o cara não sabe as amizades do filho, o cara não tem uma ministração no coração do filho. Não. O cara passa... É possível que o cara cumpra tudo isso aí e o filho entra nas drogas? Pode acontecer. Sim. É possível ou não? É possível. Pronto. Então certo? aí a culpa é de quem? É possível. Rapaz, tudo... Por que a culpa nunca pode ser da criança? Quando eu tô dizendo criança, tô dizendo desse menino de 17 anos. Um cigarro de maconha na mão e não nasce com... Mas já nasce com a inclinação, já nasce com a inclinação à desobediência, ao pecado, ao erro. Então, no meu ponto de vista, não culpo todos os pais. Existem exemplos, sim, que o pai é um usuário. Eu sei porque eu encontro isso na igreja. Mas eu tenho exemplos de pais excelentes que tem outro filho que é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho aqui hoje 2 debatedores que não concordam no assunto com o instrumento de correção. Mas definitivamente, eu e os 2 debatedores, além de amigos, somos pastores e cristãos. Eu acho que nós vamos comungar no que eu vou falar aqui. Esse pai não pode colocar esse menino pra fora. Não, jamais. Então você tem um menino de 17 anos que tá usando maconha. Tem volta? Tem. É fácil? Não é. É aquilo que o Gilson falou agora. Você, pai, precisa de ajuda. Você não está conseguindo lidar com o problema. Mas jogando seu filho na rua, você não vai resolver o problema. Você só vai aumentar esse problema. Você está entendendo? E se você quer ajudar o seu filho, não é abrindo a porta da sua casa e chutando o seu filho porta fora. Entendeu? E eu queria que vocês falassem alguma coisa sobre isso não está na Bíblia, né? Eu li em alguns livros e aí também... É a confiança naquilo que lhe passa. O apóstolo João, depois que sai da ilha de Patmos e tal, ele começa a rodar as igrejas, já tá velho, ele deixa um jovem aos cuidados de um bispo.
E esse moço vira um malfeitor, vira um bandido e some. Quando o apóstolo volta, ele não encontra mais esse jovem. Cadê ele? Não tá, ele se descambou e tal. Conta a história que o apóstolo João, ele vai atrás e ele vai enfrentar os afrontadores, ele vai se ajoelhar e vai chorar por aquele jovem. Agora, como que um pai não pode fazer isso por um filho? Eu sei que é difícil para o pai. Eu sei o quanto é doloroso para um pai, eu sei o quanto é estressante, é desgastante. Mas ele vai ter que gastar todas as energias para salvar o filho. Aí, nessa hora, se aplica esse versículo bíblico, que tão falado para castigar a criança. Mas ele vai ter que ele vai ter que se humilhar na presença de Deus, ele vai ter que chegar no filho, ele vai chorar com o filho, ele vai ficar abraçado com o filho, onde o filho for, ele vai junto. Ele vai ter que encontrar um meio, certo? Uma estratégia da parte de Deus para ele refazer tudo aquilo que foi refeito. Todas as vezes que eu pergunto para uma criança qual foi o reflexo disso, o reflexo foi no divórcio do pai, do primeiro, do segundo, do terceiro casamento. Esse filho, quando ele cresce, porque o pai foi violento em casa, porque o pai batia demais, tem que saber a história. Toda tem uma história. Todas as pessoas, todos esses jovens que estão na casa de recuperação lá com você, pastor Luciano, tem uma história por trás. O pastor Alexandre está dizendo o seguinte: meu pai teve 11 filhos, todos tiveram a mesma educação. Uns de meus irmãos decidiram pelo caminho das drogas. E eu não vejo que a culpa seja do meu pai. Sim. Né? Então, eu creio assim, que cada filho tem uma forma, uma psicologia que você tem que entender qual é, orar a respeito, buscar em Deus, e se não resolver, buscar ajuda específica, assim como o Gilson falou do salva-vidas. Mas eu só queria dar um conselho para esse pai, né? Rapidinho, por causa do horário. Sim, o que eu aconselho esse pai: busque ajuda, não desista do filho. Eu já encontrei vários pais num limite desse, para desistir. Então, o que eu aconselho: não desista. Busque ajuda para o teu filho, tenta convencê-lo a se internar e com certeza vai dar certo. Caminhando para as considerações finais, não vou nem soltar a vinheta por causa do horário. Não, quando a gente fala desse pai, quando eu falei aqui, e até soa muito, de certa forma, grosseira, quando eu disse que a culpa é do pai, é que nós estamos debatendo a criança, não é? Criança é até 12 anos, cara. Então, ensina a criança no caminho que deve andar. Criança é com 12. Passou de 12... ainda que ele seja velho, ele vai se lembrar do caminho. O pai fez a parte dele. Mas se o pai errar até os 12 anos, certo? A culpa é do pai. Ensina a criança no caminho que deve andar. Depois disso, ele faz as escolhas dele. Porque ele sabe. Agora, se o pai não fez tudo que tinha que ser feito até os 12 anos de idade, com 17 então ele errou. vai passar por isso. Com 17 é o reflexo lá na frente. Mas as escolhas é do filho. Gilson, enfim, quem quiser te seguir nas redes sociais, Gilson você continua fazendo a live 6 da manhã? 7 da manhã, 7 da manhã. 4h30? 7 da manhã. Eu coloquei 7h12 agora. Todos os dias às 7h12 da manhã. Vai lá, Gilson Bion no Instagram. Obrigado, Rafa. Beleza, Deus abençoe, viu? 7h12 da manhã eu falo sobre relacionamento. Tô falando agora sobre saúde mental, depressão, crises de ansiedade, como ajudar e tal. Então todos os dias às 7h12 da manhã. @Gilson Biondo, gente, segue lá, tá aí na tela para quem tá no YouTube. Para quem tá ouvindo é Gilson Biondo. Se tiver algum problema, precisar de alguma orientação, lá no próprio Instagram tem meu telefone, entra em contato no WhatsApp e a gente bate um papo. Maravilha. Pastor César, obrigado. Pastor, também é um prazer conhecê-lo. Que Deus abençoe todos que puderam acompanhar o programa. Para falar comigo. Suas redes sociais, como é que funciona? Facebook, Twitter ou Instagram. O irmão faz live 7 da manhã? Não tô nesse nível ainda, mas um dia eu chego lá. Facebook, Twitter ou Instagram, Luciano Escala, você me encontra. Escala com E, tá, gente? Luciano Escala. Exatamente. E precisando de ajuda, espero que não precise, mas precisando de ajuda com dependência química, pode entrar em contato comigo. @Luciano Escala. Exatamente. Certo? Bom, eu fiquei, assim, tocado, né, por esse pai dizendo, eu já decidi e tal, tô colocando ele pra fora de casa hoje. Então foi providencial esse debate. Agora é o seguinte, meu irmão, se você não tá conseguindo lidar com seu filho, você acha que os traficantes e o mundo vai conseguir lidar? Então esse menino precisa de amor, de carinho. Eu imagino que não é fácil. Eu tenho primos assim, eu tenho parentes assim, eu membros da igreja que têm filhos assim. Eu como pastor tenho acompanhado. Então eu sei que não é fácil. Eu não apenas imagino, mas eu sei que não é fácil. Eu já fui buscar meu primo, por exemplo, em Boca de Fumo, entendeu? Eu sei que não é fácil. Agora não é o caminho. Abrir a porta da sua casa e meter o pé na bunda do menino, não é por aí que você vai conseguir resolver.
tá certo? Então, que Deus te abençoe, pensa mais a respeito disso. O seu filho está precisando de amor, de exemplo e de pai próximo, entendeu? Leva o seu filho para trabalhar, se você puder, junto com você, sabe? Almoça com ele, janta, seja o que as drogas estão sendo para ele. Que ele possa buscar em você o que ele está tentando buscar nas drogas e achar em você. Porque é o único conselho assim que eu posso te dar agora, tá? Mas tem aí 2 pessoas capacitadas, tanto o Luciano Scala quanto o Gilson Biondo. Esses são os arrobas que você pode também buscar ajuda naquele exemplo que o Gilson falou. Se o filho tá afogando, você não sabe nadar, peça ajuda, tá certo? Peça ajuda. Infelizmente, nosso tempo é curto. Estou ficando por aqui. Logo mais à tarde, às 2h, entra a segunda aula com o pastor Hernandes Dias Lopes na Maratona Teológica. Dessa vez o tema é pregação transformadora. Ontem nós tivemos a primeira aula e hoje continuamos. E hoje tem até meu conselho: pega o papel e a caneta e, se possível, acompanhe assistindo, não apenas ouvindo pela rádio, mas também assistindo, porque hoje ele vai ensinar como é que faz um esboço de pregação transformadora. Tá certo? Rafa, obrigado. Deus abençoe a todos. Fico por aqui. Às 2h eu volto com o Bom e Velho, Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android.